Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Luciano Ludovico e vamos para mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaço de lazer reivindicam à prefeitura municipal a construção de uma praça. A prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos no máximo 180 metros de tela para cercar a praça. A prefeitura apresenta aos moradores deste bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Então, são dadas 5 opções de terrenos. Para optar pelo terreno de maior área, que atenda às restrições impostas pela prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno. Então, bom, qual é a restrição imposta pela prefeitura? Que a área de tela para na verdade, o perímetro que vai ter que ser cercado essa praça vai ser um perímetro de no máximo 180 metros. Se eles dispõem de 180 metros de tela, o que vai acontecer? Esses 180 metros devem cobrir o perímetro, então, desse terreno. Então, quer dizer que o perímetro máximo que pode ser coberto por essa tela seria um perímetro de 180 metros. O que seria o perímetro dessa área retangular? Seria, se a gente considerar aqui como base e altura, o perímetro seria o quê? 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, que nada mais é do que a soma da medida de todos os lados. Então, o primeiro critério que tem que obedecer é a questão do perímetro. Depois, o segundo critério, que é uma conveniência lá para os moradores, é optar pelo terreno que tem a maior área. Então vamos dar uma olhada nesse cara. Primeiro vamos analisar sempre primeiro o perímetro, para ver se o perímetro se encaixa dentro da restrição da prefeitura, e aí depois a gente vai olhar, vai dar uma olhada na área. Vamos olhar então primeiro para esse primeiro terreno aqui, de 55 por 45. Pegando essa relação aqui do perímetro lá para esse retângulo, isso aqui ficaria 2 vezes o 55 mais 2 vezes o 45. Isso aqui daria então um perímetro de 200 metros, só que a gente não dispõe de cerca para esse perímetro de 200 metros, então nem adianta a gente olhar a área. Não adianta. No segundo momento, ele tem um segundo terreno de 55 por 55. Então, a gente tem aqui, claro, isso é um quadrado, não seria simplesmente multiplicar esse cara por 4, né? É um quadrado, 55 por 55. Então, isso aqui, todos os lados são iguais, ficaria 55 vezes 4. O que a gente teria? Que 55 vezes 4 daria 220 metros, ou seja, não atende à restrição da prefeitura, então quer dizer que a gente nem adianta a gente calcular a área para esse terreno. O terreno de número 3, ele tem o quê? Ele tem 60 metros, né? Ele tem 60 metros por 30, então 2 vezes 60 mais 2 vezes 30. E o resultado desse cara, então, daria 180 metros. Então, esse cara, ele se enquadra dentro do que a prefeitura quer. Então, vamos calcular a área para ver se ele é o que tem a maior área possível. Então, a área lá para um retângulo, a gente pode lembrar que vai ser, então, base vezes altura. Então, se a área é igual a base vezes altura, eu vou pegar, então, 60 vezes 30, e isso aqui vai dar então uma área de 1.800 metros quadrados. O que acontece? Vou agora então olhar, então tem um resultado ali para o T3, vou para o T4. O T4, a gente tem o terreno 4, a gente vai ter o quê? 2 vezes 70, pelo dado que é fornecido ali, mais 2 vezes 20. O que eu tenho aqui? A gente tem aqui o resultado desse cara, 2 vezes 70, 140, mais 40 aqui, isso aqui também vai dar 180 metros, e isso corresponde àquilo que a prefeitura pode fornecer de tela para cercar essa praça. Então vamos calcular a área. Então isso aqui vai ficar 70 vezes 20, isso aqui vai dar uma área de 1.400 metros quadrados. Opa, terreno 3 já é mais vantajoso que o terreno 4 nesse caso. Vamos agora olhar o terreno 5, e aí o terreno 5 a gente vai ver que vai dar 2 vezes 95 mais 2 vezes 85, e o resultado desse cara vai dar então
360 metros. Então a prefeitura não tem não disponibiliza a quantidade de tela, então a gente nem adianta calcular a área para esse cara. Então, os únicos que atendem ao que a prefeitura está restringindo seria o terreno 3 e o terreno 4, ambos com 180 metros de perímetro, então poderia caber a tela, só que o mais vantajoso é aquele que descreve uma área maior, e nesse caso seria o terreno 3, logo esse cara aqui seria então o nosso escolhido, né, ou o escolhido pelos moradores, e isso corresponde à alternativa C.